os livros que ele estava escrevendo, no tempo do Clarim, não sei que outras editoras aí, quando imprimia os livros, lá tinha que revisar, né? Então eu ajudava ele na revisão, mas você imagina uma cabeça de adolescente, eu estava pensando no namoradinho, aí de vez em quando ele lia errado. Para ver se eu estava prestando atenção, para me pegar, sabe? Ao insight, nichos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços sociais e indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. E o nosso Wallace foi trabalhar na editora fundada por Caibar Schutel. E o Wallace, por exemplo, o Caibar Schutel, observe, eles estavam juntos no mesmo projeto aí na região de São Paulo, na divulgação da doutrina, lidando o Caibar Schutel com os sofredores, com a farmácia. Olha, vamos começar a esquadrinhar o Caibar Schutel que dialogava com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes. Não dá para podermos medir assim e alcançar a contribuição que ele deixou para o espiritismo aqui em Araraquara, Matão e na região, sem pensarmos naquele que o antecedeu, né, e cujos passos ele seguiu. Sem pensarmos, nos lembrarmos de Caibar Schutel, que foi um grande pioneiro na divulgação espírita aqui no Brasil e mesmo no mundo. O Wallace foi autor, foi tradutor, foi organizador de livros, ele era também diretor de teatro, de cinema, produtor de teatro e de cinema. E o Wallace Valentim Rodrigues, que era poliglota, ele foi redator-chefe da casa editora O Clarim. E ele foi, pode-se dizer, sem nenhum receio, influenciado pelo trabalho de Caibar Schutel, porque ele chegou mais tarde, chegou na década de 70 aproximadamente. É aquele período em que eu acho que ele até se afastou de Araraquara, foi quando ele foi morar no Clarim, virou um dos diretores, que nós fomos para Matão, ficamos morando em Matão lá no Clarim por volta de 1 ano, mais ou menos. Tem até carteira, até me registraram nesse período que eu estava lá. E olha que louco. E nem sei com que cargo, alguma coisa qualquer lá. Tinha o jornal O Clarim, que ele editava também. Eu lembro, a gente editava, daí tinha um rapaz que fazia diagramação. Joaquim Alves. Isso. O Jô fazia diagramação, mas ele realmente fazia tudo pelo Clarim. Fazia palestra, fazia ocasião de fazer assinatura de livro, autógrafo para recolher fundos para o Clarim. Ele fez bastante, fez muita coisa por eles. E isso era a história do Clarim. Isso era o grande arsenal, porque ali estava onde precisava do quê? Da foto do fulano X. Vamos procurar a foto. E estava tudo. E eu me lembro que eu montei isso tudo. Fui organizando como se fosse uma biblioteca, por ordem alfabética e tal, e colocando em umas estantes. Eu me lembro que eu fiz isso aí. Eu só lembro o nome do como chama esse carimbo. Que tem livros que o Wallace tinha uma capacidade tão maravilhosa, né, literária,
Ele tinha livros de fora que falavam sobre espiritualidade, que ele traduzia e ele fazia um prefácio, mas com uma riqueza, a pessoa já se encantava, né? Já ficava com vontade de ler. Ela era uma das coordenadoras, uma das responsáveis por esse grande centro espírita de São Paulo. Mas se agora que eu não vou me lembrar o nome dessa mulher, ela falava muito com ele por telefone. Essa senhora. Alguém pode esclarecer esse fato, quem for ligado a essas entidades de São Paulo? Com certeza vai saber, porque ela era extremamente famosa. Não era Marlene Nobre? Marlene Nobre. Marlene Nobre. Ela era meio que uma ponte para o Wallace, nesse sentido de encontrar coisas e buscar coisas. Porque uma morando em São Paulo, e parece que o marido dela também era muito ligado a esse tipo de coisa, né? Então, era deputado. Então eles eram uma ponte para essa busca do Wallace fora, entendeu? Ele traduzia os textos, Henrique. Ele traduzia. Ele tinha uma coisa chamada, acho que é posta restante, que chama. Deve ter ainda nos Correios. Era uma parede com várias caixinhas. Ele tinha a caixinha dele, a número 17. Eu me lembro porque ele pedia, Juninho, vai para mim no correio ver se tem alguma coisa. Aí ele me dava a chave. Eu subia, que eu morava ali na 15, subia ali, corria ali, você sabe onde que é? É lá ainda, né? Na esquina da 4 com o Brasil. Entrava ali e pegava aquele monte de correspondência, uns canudos, umas coisas grandes. E à medida que o pessoal lá de dentro via que eu estava retirando, peraí, eles vinham com mais coisa que tinha. Não cabia. Que não tinha. Um monte de coisa. Ele se correspondia com editoras. Eu me lembro de chegar da França, coisas, a gente ia buscar no correio livros e coisas assim. Eu tenho uma lembrança mais ou menos disso, sim. Porque mesmo o telefone era extremamente precário, né? Mesmo o telefone era o telefone de Sky, era muitíssimo demorado, às vezes, para você fazer uma ligação, e caro, né? A época era outra. Então eu me lembro, sim, de ter ido buscar coisas chegadas da França para ele traduzir. Não vou me lembrar o que era, mas eu me lembro muito bem disso, né? O Wallace, tradutor, o Wallace, autor e com domínio de alguns idiomas, também lançara-se a pesquisa de obras que trouxessem narrativas, depoimentos ou evidências de fenômenos psíquicos. Mas ele tinha um conhecido na França, eu falo necessariamente a França, porque era de lá que vinha a maior parte das coisas. E mesmo quando chegava chegou coisa da Alemanha, por exemplo, eu me lembro alguma coisa que chegou da Alemanha, mas vinha através desse, vamos chamar de um correspondente. O Chico tinha uma consideração muito grande por causa disso aí, por causa do trabalho dele, né? O Wallace foi por causa do Chico, né? Vocês sabem que o Clarim estava de mal a pior, né? Assim, financeiramente. Em 1938, o Caibar faleceu, a dona Antoninha Perche seguiu na administração, enfrentaram uma guerra, não renovaram o parque gráfico, as máquinas, estava tudo realmente em frangalhos. Eles chegaram a cogitar de fechar a editora, entregar tudo para a FEB. Foi quando entrou o Chico Xavier. O Chico Xavier, de certo, não sei se por comunicação espiritual, porque o Wallace tinha contato com o Chico. Que é, por sinal, o que Chico anda desejando. Ainda agora o Joaquim voltou de Uberaba e me disse que o Chico disse que o Dr. Bezerra de Menezes está de sobremaneira interessado nesse período de vida em que eu estou, e ele foi um homem político, né? Então, parece que há uma certa interferência, assim, até com a participação do nosso querido Chico, com muita modéstia, com muito cuidado, para que ele não seguisse os caminhos que naturalmente estavam se abrindo para ele pelas capacidades, pelas habilidades, pelas potencialidades dele. Os caminhos se abrem e
evidentemente, vários caminhos iriam se abrir, fora do Brasil, inclusive, e ele seguiu um caminho de cultura, da nata da intelectualidade da época, que ele praticamente já pertencia, e que o caminho dele, dessa vida, não era esse. Através das obras maravilhosas do Wallace Leal, que trouxe vários romances que foram traduzidos, romances aí internacionais, que falavam sobre espiritualidade, histórias bastante interessantes. Mas também organizou livros de mensagens que pudessem traduzir o conhecimento espírita em toda a sua expressão. Ele alavancou. O Clarim não existia. O Clarim existia pelo Caibar. Uma coisinha ou outra que existia lá, na verdade, porque não tinha tradutores. Quem, na verdade, traduziu os grandes livros para o Clarim foi o Wallace, né? E o Clarim era, então, aquela coisa simplesinha, né? Mantida pelo seu Cunha, que era um homem poderoso e que tinha um grande amor por aquilo tudo, porque não dava dinheiro, não dava nada, tinha que pagar empregado e tudo mais, né? E chega o Wallace. Ele chega no Clarim antes de eu conhecer, na verdade, né? Eu venho conhecer, ele já é. Mas ele alavancou, ele impulsionou o Clarim, ficou, ali sim o Clarim ficou conhecido. Longe do Caibazinho, tadinho, que pegava os panfletinhos, ia na estação de trem, entregar quando o trem passava, para entregar para as pessoas que desciam o que, né? Eu diria que foi um período de ouro mesmo da editora Clarim, porque ela começou a trazer outros autores, né? Até então era a revista, o jornal, as obras de Caibar. Então aí eles começaram a trazer outras literaturas de outros autores, né? A impressão era feita por... era uma madeirinha, como que chama aquilo? Uma madeirinha, e era montada uma plaquinha de... não sei se chumbo ou metal, que a máquina passava em cima a tinta e aquilo ia imprimindo. Entendendo essa importância, né, de trabalho, o Chico Xavier, nos anos 60, 70, voltou a contribuir com a Casa Editora Clarim, né, mandando o nosso Wallace Leal e Joaquim Alves. O Jô, ele era funcionário da agência de propaganda Lintas, que era ligada à GCI Lever. E ele terminou o ciclo dele lá, porque ele aposentou, ele resolveu vir colaborar com o trabalho de Caibar Schutter e veio morar em Matão, mudou para Matão. Ele chamava Joaquim Alves, né? Jô. Jô. Esse Jô é famoso, né? É, figura maravilhosa, Jô. E quem gordo, assim, meio simpático, muito amigo do Wallace. Os dois foram para Matão. Ali foi quando a editora começou, mudaram, a dona Antoninha se afastou da presidência e entrou o seu José da Cunha. A gente tem que destacar que o Wallace sustentou a Revista Internacional do Espiritismo sozinho, né? O seu Cunha entrava com dinheiro, o Jô entrava com o trabalho, mas o trabalho intelectual era dele. Ele é que pensava, ele que produzia, ele que contatava todo mundo, foi um gigante. Eu tenho muita gratidão para o Wallace, porque pelo trabalho que ele fez, porque me ajudou muito, me esclareceu muita coisa, conversamos sobre muita coisa, muitos temas da doutrina espírita, sobre mediunidade, né? Seu Cunha era um homem com um fazendeiro, criador de gados e uma série de coisas assim, um homem decentíssimo. Lembro assim da figura dele, um luxo de pessoa. Casado com a dona Úrsula, uma mulher também fantástica. E sim, ele vivia com o dinheiro em cima do Clarim, porque o Clarim, o que eu falei para você, era uma casa pobre que não tinha recursos nenhum. Ela foi se alavancando depois que eu chegar, mas até você começar a vender livros e divulgar isso tudo, não é fácil. Uma vez o Wallace reclamou um pouco, falou um pouco, olha, a situação financeira, está faltando dinheiro, está precisando comprar isso, comprar aquilo. Ele vendeu uma quantidade de gado que ele tinha para poder investir o dinheiro. Foi ele com o dinheiro do seu Cunha que comprou o material para poder imprimir lá, para continuar fazendo a revista. As máquinas. Isso eu presenciei. Mas era ainda tipografia? Eu me lembro muito bem disso, aquela máquina chumbo, aquela coisa toda.
ele arrancou. Eu imagino, por exemplo, hoje o Wallace, dentro dessa tecnologia que nós temos, computadores, na época tem um gravadorzinho desse tamanho e uma máquina de escrever, Remington, toque, toque, toque. E o Jô no Clarim, a parte de textos era mais do Wallace. Do Wallace. O Jô fazia a parte de composição do que ia ser impresso. Ele dirigia a parte gráfica. Era o Jô que fazia. Porque tinha gráfica lá, como teve muito tempo, né? Hoje não tem mais. Mas sempre teve gráfica lá, e imprimia lá mesmo. As máquinas, eu me lembro de uma impressora no pedal. Tá lá no museu. E ele fez um trabalho muito bonito aí em Matão. Dedicou a vida dele junto com o Wallace, eles ficaram ali trabalhando. Ele, o Wallace e a Clotilde. Clotilde eu não sei também se está encarnada ainda. E o Jô era muito ligado ao Chico. Ele fazia as capas do livro do Chico. O Chico estava recebendo o livro, passava para ele e ele bolava as capas. As primeiras capas dos livros do Chico, quem fez foi ele. Todas elas, né? Enquanto ele esteve encarnado. Hoje as capas são outras, com mais recurso, mais cores. Mas no tempo dele era preto e branco, quando muito um vermelhinho. Então ele fazia todas essas capas porque ele desenhava. Ele para trabalhar com propaganda. A ajuda de Chico Xavier, que ele doou algumas obras para o Clarim. Aquele livro Mãe, que é muito bonito, é doação dele para o Clarim, né? A Luz da Oração é também do Chico, para eles. E acho que tem mais uns 2 ou 3 que ele ofereceu aqui. Jô escreve um bilhetinho. Querida Cidinha, estou em Araraquara revisando o livro Mãe, que Chico me ofereceu. E o lançamos em maio, com estrondoso sucesso. Então tinha obras do Chico Xavier que, antes de serem publicadas, as pessoas já compravam, já bancavam, e aí geravam recurso, e aí foi nesse momento que a editora ela renasceu. E eu me lembro de uma feita que eu fui levá-lo a Uberaba, e o Chico estava esperando por ele lá. E aí nós ficamos lá e era véspera do Dia das Mães. E aí o Chico convidou todo mundo para fazer uma prece, e ele fez uma prece muito bonita e falou para o Jô que a mãe do Jô estava lá, mãezinha do Jô, e a minha também, que tinha desencarnado. Então nós ficamos muito felizes, muito alegres. Esse fato aconteceu lá na Comunhão Espírita Cristã, naquela salinha de passas lá. Chico Xavier veio até Matão para passar com cartório os direitos das obras dele. E ele viajava muito para Matão? Como que era? Viajava muito para Matão. É? Ia muito. E do quê? De ônibus, de carro? Então. Não sabe? Não sei. Não sei, porque não tinha nem muito carro naquela época. Não tinha. Capaz de ir de ônibus, né? Não tinha. Devia ser trem. Trem eu já fui para Matão. Enquanto eu morava lá, eu fui em Corpus Christi, com as amigas, eu ia de trem. Eu tinha 14 anos, quando eu fui com eles, com a família, né? O Wallace foi junto? Foi, o tio Wallace foi. Toda vez que a gente ia, o tio Wallace e o tio Wallace. Porque tínhamos mais privilégio quando ele estava junto. Porque ele era assim com o Chico. E o Jô é uma figura notável, um coração maravilhoso, uma bondade, tudo para ele também era bonito, era arte, era beleza. Ele estava sempre ligado ao Chico, sentava à mesa para comentar lá nas reuniões. Eu estive na Suécia de 70 até final de 78. Em dezembro de 78 viemos para o Brasil, ficamos a década de 80 aqui. Nesse primeiro período lá, incentivada mesmo por ele, por Parreira, por Nestor Mazotti, eu fundei, porque o Lofe ainda não era espírita, nem tinha noção nem de Deus. Me ouviu falar de Deus pela primeira vez, porque os pais dele não gostavam de que falassem religião. A primeira pessoa que ela viu era eu. Lá. Foi. Na época era jovem, bonito. Agora sou Erna. Agora nem bonito.
fui para lá em 70, e nesse período de 70 até 76 nós trocamos muitas cartas. Começamos, quando estamos namorando, eu nem falava português, nem muito pouco inglês, ela também, um dicionário de turista, né? Da sueco-português. Mostra que era sorvete, sorvete, tá. Era assim, mudava, era assim. Mas 2 meses depois eu já estava falando sueco. Mas depois, 2 ou 3 meses, ela falava sueco, começou, acabou. Agora ela fala mais sueco melhor do que eu. Enfim, era esse o meu contato com o Jô. Eu gostava muito dele, foi uma festa sempre, era aquela alegria quando encontrava com ele, porque ele era muito alegre, brincalhão, e eu não sei se vocês sabem, mas ele levou o Coen para ser aplicado na África. Ele foi quem levou o Coen para Angola. Foi o Jô que levou, foi aplicar lá, morou um tempo lá aplicando o Coen. Como é o espiritismo na África? É muito simples, né? Ainda não tem essa base estruturada que nós temos aqui, com a facilidade de livros, essa coisa toda, né? É muito pouco, muito pobre, muita dificuldade, mas eles fazem, ele levou o Coen para lá. Ele foi para a África, sofreu muito, muito lá. Nesse livro, a dona... Por que sofreu? Não tinha cidade muito pobre? Sim, também porque era muito difícil. O Divaldo conta das dificuldades que eram para fazer as reuniões lá, era tudo proibido, tinha que ir para as catacumbas, para os lugares. Muito difícil. Era ainda tempo de Salazar, a África era dominada por Salazar, né? Esses países africanos onde eles foram. Sim. Até que era colônia portuguesa. Colônia portuguesa, Aí eu conheci o Wallace através do Jô. Em 1971, 72, provavelmente, me deu vontade de conhecer o trabalho do Sr. Caibar Schutel. Eu ouvia falar muito com a revista e tal, e aí nós viemos a Matão. Quem estava lá era o Jô. O Jô, e aí tinha Clotilde, que ficava lá, que ela lá de Matão, e conversa vai, conversa vem, ele me falou do seu Cunha, que é quem mantinha a editora, porque a editora sempre dava prejuízo, aquela coisa toda. Aí o João me falou do Wallace. O Wallace lá que é o editor aqui, ele cuida e tal. Você precisa conhecer, porque é uma criatura especial e tal. Eu, então quero conhecer. Que teve uma contribuição muito grande com a doutrina, sendo editor da Revista Internacional de Espiritismo, do jornal Clarim, né? E fazendo também traduções de livros, né? Indo atrás de materiais inéditos. Porque o Jô estava sempre ligado com ele, né? E o Jô ia lá mensalmente, pelo menos, às vezes até 2, 3 vezes por mês. Estava sempre em contato com o Chico. E o Chico orientando, falando com ele. E o Wallace também. Ele, por intermédio do Jô, o Chico orientava a Revista Internacional do Espiritismo. E o Wallace passava recados para o Wallace, mandava informações, mandava livros para o Wallace. Ele contou para mim uma vez que eles foram participar de uma reunião de materialização e o Chico como médium também, ele e o Peixotinho. E aí o Chico falou para ele, Jô, você fica aqui do meu lado e vai desenhando os espíritos que forem aparecendo. E o Jô foi desenhando, tal, que quando apareceu Emanuel com a tocha na mão, escrita Liberdade, e tal, que foi aquele desenho muito bonito, Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei e uns outros espíritos que apareceram. Aí quando ele mostrou para o Chico a fotografia do Emanuel, o desenho de Emanuel, o Chico começou a chorar, molhou todo o desenho. Aí depois que o Jô foi embora, veio o Aparecido Belvedere, que recentemente desencarnou. O Aparecido, ele vinha para ir para casa, porque ele vinha trazer, na verdade, trabalhos. Olha, né? Ou buscar trabalhos, quem vai fazer a capa, né? Ele tinha uma admiração muitíssimo grande por esse rapaz também, que ele fazia, por sinal, muito bem feito.
E na época era muito mais precário. Hoje, imagina, você põe um computador, mudou, né? E na época não, na época era todo um trabalho ali. Pô, e aí, tá bom? Não, e aí, tá bom, né? Tinha essas coisas, né? Que o Wallace na época era um artista multimídia, ele pintava, ele fazia versos, fazia música, ele escrevia, ele fazia desenhos de vestidos de debutantes. Todos os desenhos, os vestidos das peças que ele produziu foram também desenhados por ele. Ele costurava, tanto que ele fundou o grupo Lívia Cornélia de enxovalzinho de criança, né, de bebês carentes. Eu não lembro se foi na Polônia, num outro país, na Europa. Acho que foi na Romênia. É. Então, mas o tio Wallace não quis ir. Sabe que o Wallace recebeu um prêmio para ir receber na Romênia, e no Chico Xavier mandou recado para ele que não fosse, que Emanuel mandou dizer que não fosse, porque ele ia ficar preso lá quando estourou a cortina de ferro. Ele ganhou uma bolsa de estudos de teatro na Romênia. É isso. Ele ia ficar preso lá, o Emmanuel falou? Não preso, ele ia seguir a carreira. Ah, ele ia perder o foco da existência dele. Ele ia perder o foco. Não, foi que ele ia ficar, porque estourou a cortina de ferro. E ele ia ficar preso lá. Sim, ele não ia poder voltar para o Brasil. Pô, quem de nós tem um Emmanuel para dizer assim, não vai? Sim. Chico mandou recado que ele não fosse para receber o prêmio e ficar nesse curso. Que ele ia ficar por esse tempo. Então, se ele fosse, ele não voltaria para o Brasil. Como o livro que ele coloca da Kate King, ele vai atrás do material para fazer esse livro. Do Leon Denis na Intimidade também ele vai atrás, mostrando como foi importante a atuação do Wallace no movimento espírita e de estar encarnado em Araraquara, trabalhando em Matão e colocando de lado a sua carreira, né, o seu brilhantismo como artista multimídia. Eu me lembro que eu ligou pro Wallace, eu conversei com ele, conversamos, combinamos de encontrar e tal, e eu falei para ele assim: ô Wallace, eu quero anotar o seu telefone, porque quando eu precisar ligar para você, você fica fácil de ligar, né? Ele falou: meu telefone é a coisa mais fácil de guardar, escreve aí, febre alta. Eu falei: mas como febre alta? 3940. Ele também gostava muito da parte de arquitetura, de mobiliário. Na música também ele teve atuação, ele compôs a trilha sonora do filme que ele produziu e foi o grande produtor, o Santo Antônio e a Vaca, né? Então assim, ele era um artista multimídia e ele teve sucesso na sua época. Eu fazia parte da Fundação Educandário Pestalozzi, lá de Franca. E em 1970, a Fundação Educandário Pestalozzi completou bodas de prata, 25 anos, que ela foi fundada no dia 20 de maio de 45. E no ano de 70 nós resolvemos fazer, dentre as comemorações, que nós marcamos uma por mês, para comemorar o ano do aniversário. E uma delas era a biografia do João Henrique Pestalozzi. O júri era formado pelo Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra de Uberaba, pelo professor Herculano Pires e por uma pedagoga lá de Franca, a dona Helena Curidetaca. E várias pessoas se inscreveram, tudo com pseudônimo e tal, e uma ganhou tal. Quando nós fomos a verificar quem era o personagem, era o Wallace. E o Dr. Elias Barbosa, que era muito ligado ao Chico e tal, dizia o seguinte: esse é um escritor de raça. Esse foi o comentário que ele fez. Ele ganhou o prêmio. O livro depois, posteriormente, foi publicado. Afirma Wallace, na mencionada carta a Felipe Salomão, de 9 de março de 1971, vocês sabem que eu sofro de memória extracerebral. O meu respeito pelo Pestalozzi é tanto maior, pois fomos amigos. Lembro-me bem dele. Visitou-me 2 vezes em Copé
e no inverno de 1814 eu fui retribuir a visita. E os registros históricos anotam a ida de Madame de Staël a Yverdun em 1808. O Château de Coppet vivia assim de gente, né? Os intelectuais da Europa todos terminavam, né, no Château de Coppet. Inclusive o Pestalozzi foi meu hóspede muitas vezes. Há 150 anos, eu faço teatro no grande salão azul e ouro de Coppet. Meu pai aplaude os meus gestos, a beleza dos meus braços desnudos. Os visitantes batem palmas à autoridade com que declamo as linhas de Racine e Sófocles. Agora eu faço teatro outra vez. É um sortilégio. Tennessee Williams, Bernard Shaw. A crítica aplaude. Eu ganhei o troféu. Devo partir para a Europa e burilar minha técnica. Sou muito moço. Tudo isso é como um vinho capitoso. Em fieira de vidas eu aprendi a degustar o sucesso. Hoje, todavia, há uma sombra projetada sobre mim. Sei orar e fujo do escuro que me atemoriza, lestamente caminhando ao sol da prece. Vou à presença de Chico Xavier outra vez. Aquele terno olhar, terno e bom, procuro o meu. A roseira tanta vez não quer que as rosas saiam de seus braços, mas as rosas querem enfeitar a festa da vida, até que... Depois, em tom conciliador, o espírito do Emmanuel diz que, de preferência, você não deve sair de Araraquara. Um dia compreenderá por quê. Eu fico. Os anos passam. Quando Watson Campelo desencarna, Dona Antoninha Perche Campelo e José Cunha perfazem uma viagem de 30 minutos de Matão a Araraquara. Vem oferecer-me o posto de redator da Revista Internacional de Espiritismo, fundada pelo heróico Caibar Schutel. Então, eu compreendo por que eu deveria ficar. Gratidão pelo ensejo deste encontro em que nossas almas, unidas pelo ideal superior, congregam-se mais ainda na exemplificação do melhor que possuímos, mais uma vez, na exemplificação do que é mais importante na divulgação espírita, prosseguindo assim nossas tarefas. Vocês aí na Terra e nós no plano espiritual. Grato a todos que se recordaram de mim com palavras de carinho pela lembrança dos tempos áureos de nossa mocidade. Jesus nos envolva a todos em bênçãos de paz e luz, clarificando nossas mentes. Caibar Schutel, o amigo e mestre que nos orientou com amor, nossa gratidão eterna. Paz para todos, do amigo e companheiro das lides espíritas, Wallace. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica de abissa, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino abraço, tics e tedes, solidão
flores engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto, ave luz. Poderes do Espírito, ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do